Agora eu converso com a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Giugliani Advogados. Vamos bater um papo com ela. Boa noite, doutora Carolina. Tem muitas questões para a gente conversar, mas a primeira delas é interessante saber e salientar o seguinte. Quando a pessoa compra um imóvel, compra ali na planta de uma construtora e essa construtora depois, por conta de alguns fatores, vende esse imóvel por um valor menor do que ela comprou. Ela perde com isso? Como é que funciona? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Muito boa a sua pergunta. Inclusive, ela foi top 10 de perguntas no escritório essa semana. Muita gente preocupada com a compra de imóvel na planta e a questão da desvalorização. Por conta da crise que o país está passando, muitos imóveis, depois daquele boom, começaram a ter os seus preços reduzidos. Muitos compradores que adquiriram ele na planta e auxiliaram a construtora na fase de construção, tiveram seus empreendimentos desvalorizados e, inclusive, estão com dificuldades de vendê-los no momento. Na verdade, assim, esse problema, ele enfrenta duas soluções. Qual? A primeira, quando você adquire o imóvel, muitas construtoras, elas inventam situações para que o consumidor adquira. Por exemplo, um imóvel é muito difícil de desvalorizar ou ele não desvaloriza, ele está lá preso no chão, não vai acontecer nada com ele, é um investimento para a sua vida, se ele desvalorizar, a gente banca. Uma construtora, inclusive, eu recebi esses dias um panfleto falando sobre isso, se desvalorizar, nós pagamos a diferença. Quando o consumidor ele é enganado, ou seja, quando ele tem a ideia de que está adquirindo uma coisa muito melhor do que ela está ou com risco muito reduzido, isso enseja ele um direito que advém do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o fornecedor, que no caso é a construtora, ele não pode criar uma situação divergente daquela que existe para que o consumidor adquira. Isso fere os princípios da informação, da probidade e da boa-fé. Então, com base nisso, se ele tiver provas o suficiente para mostrar que ele teve esse dano no momento da compra, ele consegue pedir a restituição desse valor. Agora, tem aquele caso, por exemplo, que a pessoa compra o imóvel e por algum motivo a construtora não entrega ou não entrega no prazo que foi estipulado. E aí? Então, esse é outro problema. O primeiro problema que a gente estava tratando, ele não tem tanta jurisprudência ainda. A gente ainda está começando essa discussão por ser um caso novo. Já esse segundo problema de atraso na obra já é conhecido pelos cidadãos há muito tempo. Muitas construtoras quebram antes de conseguir concretizar o empreendimento ou ainda tem um atraso que não advém de, por exemplo, uma chuva torrencial ou algum fato que possa ser imputado à natureza. Quando isso acontece, o consumidor ele tem direito a ser ressarcido por todos os danos que ele tiver. Por exemplo, tem pessoas que compram um apartamento para morar depois de casar e aí tem que alugar um imóvel. Todos esses danos que a pessoa teve, se devidamente comprovados, podem ser ressarcidos, o que é devido, né? Sem dúvida. Agora, num caso, por exemplo, onde a pessoa comprou o imóvel e por algum motivo também ela não conseguiu o financiamento, ela pode devolver? Então, como eu falei, com a crise, essa é outra situação recorrente. O que acontece? Muitos consumidores, no momento que adquiriram o imóvel há alguns anos atrás, tinham condição de ter o financiamento. E agora não tem mais. E muitas instituições prometeram o financiamento e não tem dinheiro para bancar agora. O que o consumidor tem que fazer? Primeiro, analisar bem o contrato que foi firmado. Na maioria dos contratos, apenas consta uma cláusula de devolução do imóvel quando a parte está inadimplente, ou seja, para proteger a construtora. Então, no caso de inadimplência, a construtora tem o direito de reaver esse imóvel. Todavia, também existem teses que a gente pode discutir no judiciário com o intuito de devolver o imóvel, porque esse contrato ele é um contrato existencial. Ou seja, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele não é um contrato empresarial que seria regido pelo Código Civil tão simplesmente. Então, os consumidores que não têm condições agora de pegar o financiamento ou que ainda a instituição que prometeu o financiamento não consegue bancar, também tem a possibilidade de ingressar com uma demanda e pedir para o judiciário resolver a questão, no sentido de que eu não tenho mais condições de manter esse contrato porque as condições mudaram. Agora ele é muito oneroso para mim, eu não tenho como cumprir as minhas obrigações sem causar prejuízos a mim e também à construtora, porque nesse meio tempo eu posso ficar inadimplente. E aí vai me causar problemas, porque eu vou entrar no Serasa, eu posso ter meu nome protestado e uma série de coisas
que pode vir a prejudicar meu nome também. E fica aí então uma dica para quem vai comprar. Deixa para que a pessoa fique mais tranquila, então, para não passar por nenhuma dessas situações. Fique à vontade, doutora. Não, sempre pesquise muito bem antes a construtora. Tente verificar outros projetos que ela já fez, se cumpriu o prazo correto. Estipular. Tente fechar já um pacote com o seu banco para que não tenha problemas com financiamento. E se tiver, verifique bem o contrato, quais são as cláusulas que te protegem. Procure o PROCON ou um advogado, que vai ser super fácil, assim, auxiliar. É isso aí. E a gente tem essas informações. Recebemos aqui mais uma vez, aliás, sempre uma honra, receber a doutora Carolina de Lulo Ferreira, da Giugliani Advogados. Obrigado. Obrigada a todos. Até a próxima. Olha, o J mais ABC.